de providência, um Deus que cuida, um Deus que zela, não é isso? Bendito é o nome santo do Senhor. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, né? Gostaria de... 121? 121. É porque eu estou procurando aqui um negócio que eu tinha guardado aqui, mas parece que eu não estou encontrando. Que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quantas pessoas lêem um salmo desse e acham bonito? Porque é bonito mesmo, né? É lindo de se pronunciar, né? Quando a gente lê algo que o Senhor nos dá ali aquela certeza de que Ele está ali cuidando da gente. As palavras são maravilhosas, né? A gente sente ali, a gente se sente ali aconchegada, não é isso? Mas há também uma determinada atenção que alguém que medita nessa palavra, ela enxerga além do mais, enxerga além das palavras bonitas, mas sente que há poder nessa palavra. É uma palavra que não é só bonita, não é só para se admirar, para se emocionar. Hoje em dia as pessoas vivem de emocionalismo. A maioria das igrejas hoje são tudo cheio de emocionalismo. Eu não estou generalizando. Mas se o indivíduo está na casa de Deus e ele começa ali, ouve uma palavra e ele chora, ele se emociona, e ele muitas vezes até fala em línguas, mas quando chega lá fora o comportamento dele é como um ímpio, ele só se emocionalizou, mas ele não se deixou ser transformado pela palavra. Porém, a palavra do Senhor, o escritor de Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é poderosa, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que ela vai até a divisão da alma, ela vai até junto à medula, e ela é apta para definir os pensamentos do coração, para ver o que o indivíduo tem lá dentro, sim, o de bom e o de ruim. E aqui o salmista, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É uma palavra muito poderosa para quem vive nela, para quem vive guardando os estatutos do Senhor. Essa promessa aqui, ela é real e verdadeira. Ela é para se cumprir nas nossas vidas quando nós andamos com fidelidade ao nosso Deus. Porque servir a Deus, irmão, significa nós respeitarmos, significa nós o adorarmos, nós temermos. Quando nós vivemos, quando a gente vive, enquanto nós vivemos dentro dessa palavra, ela se cumpre em nossas vidas. Você está ligado com Deus, né? Dá certo. Aquele que vive na vontade de Deus, ele é cuidado pelo Senhor. Ele diz assim: o meu socorro
quantas pessoas que confiam a sua vida em coisas deste mundo, em obras feitas pela mão do homem. Quantas pessoas, tem até aqueles que dizem assim: hoje eu vou para a igreja porque quem vai pregar é o fulano tal e tal. É porque aquele fulano, ele revela. Aquele fulano ali, ele olha para a gente e já vê as coisas. Tem até pessoas que dizem serem crentes que vivem nessa ilusão. Tem mais admiração pelo pregador do que a confiança na palavra. Não está ligado em Deus. Ainda que nós não venhamos, ainda que nós venhamos para a igreja e não tenha aqui um pregador, falte um pregador, mas se qualquer um dos irmãos aqui que esteja na presença de Deus, abrir essa palavra e ler aqui um salmo, um versículo da palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa. Se você veio, entrou por essa porta aí, querendo receber bênção minha ou do pastor, não recebe nada. Mas se nós viemos para a casa do Senhor, tendo a convicção, a certeza de que aquele que nos guarda, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo quanto há nela, ele cuida de você, ele zela de você, zela da sua família, zela dos seus, porque você vive em santidade com ele. Não adianta, ainda que o pregador seja eloquente, ainda que o pregador ele tenha ali um manejar, ainda que o pregador ele seja bom em ler a Bíblia, em meditar, mas se Deus não quiser falar com você, ele de si mesmo não vai falar, a não ser que ele minta. A não ser que ele minta. O nosso Deus, a palavra dele diz que ele é justo e ele pratica justiça. Com certeza. Se eu estou numa posição aqui na terra de um crente desgovernado, dando mau testemunho, que não anda em santidade com Deus, que quando eu passo o dia em casa, eu fico fazendo coisas que não devo, maquinando algo que entristece o coração de Deus, ou tratando alguém de uma maneira que Deus o despreza. E quando ele chega aqui na igreja, ele tem uma causa para ser resolvida e ele vem porque o fulano de tal vai pregar e com certeza ele vai falar uma bênção para ele. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, toda autoridade está com ele. Toda autoridade, todo o poder é dele. Como é que Deus vai usar o pregador para dizer que tu vai receber uma bênção? Porque eu sou contigo, porque tenho me agradado de ti na minha presença? Nós não podemos receber isso de Deus se nós não estivermos andando ali como ele quer. Então, é maravilhoso quando nós chegamos na igreja, como a irmã Efigênia hoje chegou aqui e contou as bênçãos de Deus, né? Que Deus fez, porque Deus fez, Deus faz, Deus vai continuar fazendo, porque o nosso Deus ele não mudou, ele é o mesmo, ele é o Todo-Poderoso. Porque ainda existe um povo nessa terra ainda que ora, ainda existe mulheres de oração, ainda existe mulheres de temor a Deus, ainda existe homem que tem temor a Deus, que busca a Deus em sinceridade. E quando isso acontece, Deus opera. Quando isso acontece, Deus faz milagre. Quando isso acontece, Deus nos
sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Você sabe, irmãos, que o socorro de Deus, eu levo meus olhos para montes, de onde me virá o socorro? Você sabia que esse socorro aqui que o salmista estava precisando ali também? Era da presença de Deus. De receber um abraço. Era de receber um abraço de Cristo. Muitas vezes o seu socorro, o meu socorro, é um abraço de Cristo. É quando nós sentimos a presença dele ali, junto com a gente. É quando nós estamos em casa e muitas vezes nós meditamos na palavra e nós começamos a sentir a presença de Deus e começamos a derramar as nossas lágrimas perante o nosso Deus. Nem o vizinho está vendo, ninguém está vendo lá fora. Só entre você e Cristo. É uma intimidade entre você e Deus. Isso é maravilhoso. Irmãos, vamos buscar esses momentos com Cristo. Mais e mais. Quando nós estivermos nos nossos lares, nós temos que buscar a presença de Deus. Temos que meditar. Eu preguei aqui a semana passada que nós temos que meditar nessa palavra dia e noite. Dia e noite. E hoje, e foi em Salmos também. E hoje eu estou aqui pregando no 121, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Está meditando, porque quando você olha para o céu e você sabe, tem certeza que há um Deus que habita nas alturas, nas moradas, acima das moradas dos querubins, e que os olhos dele são como tocha de fogo, que contempla a tudo e a todos, nós temos aquela convicção, aquela certeza que nós temos um protetor, que nós temos um Criador que nos criou e que ele vela por nós. Irmãos, a coisa mais maravilhosa, a maior riqueza que o ser humano pode ter hoje é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Do que adianta o homem ter o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem ter tantos bens, tantas mansões luxuosas, carros importados, blindados, fazendas e mais fazendas, muitos empregados ao seu mandado. Mas se ele não tem Deus, se ele não tem o cuidado de Deus, ele é como uma folha seca que o vento o leva para onde quiser. Mas não são assim. A Bíblia diz que não são assim os que servem a Deus. A Bíblia diz que os que servem a Deus, aqueles que têm temor a Deus e que andam na sua presença, eles são como a planta que são plantados aos ribeiros de água, aonde as correntes Glória a Deus. vai ali ramando aquelas plantas e elas nunca secam. São aqueles que andam na presença de Deus. Não são como os ímpios. A Bíblia diz que os ímpios são como um vento. São como folha seca que quando dá um vento, leva ele para onde quiser, para qualquer canto. Mas os filhos de Deus não são assim. Os filhos de Deus são cuidados. Os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. Muitas vezes nós em lágrimas, Graças a Deus. mas o Senhor está contemplando. O Senhor está vendo a angústia, O que passa. o que está passando durante o dia, durante uma semana, um mês, na tua trajetória, todo aquele ano que foi muitas lutas, muitas perseguições, muitas vezes enfermidades, mas o Senhor está ali ao teu lado, ao nosso lado, em toda aquela trajetória. O Senhor não nos abandona. Nós temos que passar por essa peleja aqui na terra, temos, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui como forasteiros. Nós estamos aqui peregrinando. Quando nós entramos numa faculdade, um filho nosso aí, como a minha filha, entrou na faculdade, passou 5 anos estudando para se formar. Sim. Assim é nós aqui nessa trajetória. Se esforçando. Estamos nos esforçando, é o caminho dos céus. Não, o caminho que é estreito é o caminho dos céus. Mas o que o Senhor tem preparado para nós não se compara. Não se compara o que
Ele não adormece, não dá nem um cochilo. Os olhos do Senhor estão atentos a nós, mas nós não podemos esquecer que Ele está atento a nós, mas também está atento àquilo que nós fazemos também que não agrada a Ele. Não é isso? E o 4 ele diz assim: eis que Ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. É Cristo, irmãos, guarda de Israel. Ele não dorme, nem de dia nem de noite. Ele está cuidando do seu povo. E o 5 ele diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Você já imaginou? O cuidado de Deus é como a nossa própria sombra. A nossa sombra não sai de nós. É todo o tempo aqui cuidado com nós. O nosso Senhor Jesus, Ele é assim. Quando nós estamos na presença dEle, buscando a sua face, como servo de Deus, mesmo que muitas vezes nós temos falhados, mas nós estamos ali, pecador remido. Todo dia nós estamos pedindo a Deus: Deus, me perdoa. Deus, se eu fiz algo que não te agradou, tem misericórdia de mim. Porque às vezes nós temos que pedir perdão a Deus, até mesmo dos pecados que nós não lembramos. Às vezes acontece de nós fazermos alguma coisa que nós nem lembramos e muitas vezes nós nem percebemos que magoamos alguém. Então nós temos que pedir assim a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Se eu fiz algo que não te agradou, os meus pensamentos, porque o pensamento da gente, né? É como uma máquina, não para. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Mas temos que ter mais cuidado ainda de pedirmos perdão a Deus e de pedir a Deus para ungir nossa mente, nosso coração. Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nós somos sujeitos às coisas desse mundo. Mas a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, ela está aqui na nossa frente, para nós todo dia estarmos aqui olhando, porque isso aqui é uma bússola. É uma bússola que você, enquanto você estiver com ela, você não se perde. Não se perde. Você pode ir para qualquer parte do mundo, mas se você estiver com essa palavra aqui, você não se perde, porque ela é a bússola que leva o homem para os céus. E aqui diz assim, 6: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Por que, irmãos? A gente vê isso, irmão, que Deus fez com o povo de Israel. A gente vê que quando Deus tirou aquele povo ali do Egito pelas mãos ali de Moisés e de Arão, a gente percebe que eles começaram a andar no deserto. E no deserto, durante o dia, irmãos, o sol é castigante. O sol é castigante. Mas quando chega de noite, o frio também é castigante. E não é só isso, irmãos. Havia ali também muitos insetos venenosos, serpentes, havia muitos escorpiões, havia muito perigo ali. Se aquele povo fosse andar à noite sem ver onde estava pisando, mas o Senhor, durante o dia, colocava uma nuvem para que o sol não castigasse eles. E no período da noite, o Senhor colocava ali uma coluna de fogo que iluminava ali todo aquele povo. Ele sabia onde estava pisando, ele sabia ao que estava pegando ali. Os chinelos deles, irmãos, não se gastavam. As roupas não envelheciam, porque eles estavam andando no deserto, não tinha como comprar, mas o Senhor tudo supriu. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que supre a necessidade do justo. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que supre qualquer que seja a nossa necessidade. Deus já fez coisas na minha vida que eu estou em casa às vezes, quando eu lembro, eu volto no meu passado do que Deus fez na minha vida, eu fico tão maravilhada que é como se Ele tivesse feito naquele momento.
quando Deus nos escolhe, Ele mostra a nós quem Ele é. O Senhor mostra o amor dEle. O Senhor mostra a compaixão dEle para conosco. O Senhor mostra para nós aquilo que tudo Ele pode suprir em nossas vidas. Chegou vezes na minha vida de eu olhar para um lado e para o outro e eu não ver a saída. Só Jesus. Sabe, irmãos, teve uma vez que eu estava dormindo, eu estava passando uma luta muito grande, muito grande, muito grande. E eu orava de madrugada que eu adormecia de joelho e lágrimas. E teve uma madrugada, irmãs, que eu acordei de madrugada e eu ouvi um louvor que dizia assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas, As estrelas pode. podem fazer as noites, mas Cristo virá de manhã. Mentira, meu medo. Aleluia, Deus. Irmãs, quando eu ouvi esse louvor, era de madrugada, irmãs. Era mais ou menos umas 3 horas para 4 horas da manhã. Não tinha ali nem um vizinho que tivesse acordado. Mas eu saí do meu quarto e fui lá na minha escada. E de frente ao janelão assim da minha escada, eu fiquei procurando as casas em cima. Eu morava em cima. E eu olhei e estava tudo fechado. Não tinha ninguém que tivesse ouvindo nada naquela madrugada. Mas quando eu fui dormir, irmãos, eu fui dormir chorando, pedindo ao Senhor que o Senhor arrancasse aquela angústia da minha vida, da minha alma. Irmãos, eu me acordei com aquele louvor nos meus ouvidos. Irmãos, Deus passou um bálsamo no meu coração. Porque às vezes, irmãos, nós estamos passando por uma luta e nós entregamos nas mãos do Senhor, mas nós não descansamos. Tem que descansar. Nós não descansamos. Se nós cremos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode suprir a nossa necessidade, que Ele tudo pode fazer, se nós entregarmos na mão dEle, nós temos que descansar. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. E eu fui dormir, irmãos, irmãs, e eu com aquela angústia. Irmãos, eu me debruçava de joelho e eu nem falava mais, eu só chorava. E ali eu peguei no sono. E eu pedi a Deus para Deus arrancar aquela angústia da minha alma. E de madrugada o Senhor colocou aquele louvor e aquele hino nos meus ouvidos. E eu acordei ouvindo aquele hino. Irmãos, e foi assim como se nunca o meu coração tivesse sido angustiado. Amém. Parece assim que Deus passou um bálsamo, sabe? Que arrancou todo o peso, toda a angústia, arrancou O que você está sentindo? tudo aquilo que fazia eu me sentir angustiada, preocupada. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus da providência. É por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E aí mais embaixo ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu e a terra. E aqui, irmãos, aqui no 7, ele diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele te guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Isso é maravilhoso, irmãos. Se nós estivermos na presença do nosso Deus, se nós estivermos ali, colocando Ele em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, o nosso Deus, Ele não cuida de nós só hoje e amanhã Ele sai. Ele diz aqui que o Senhor nos guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. É para sempre, irmãos. É para sempre. Amém? E quando nós formos dar
que louvado seja o nome santo do Senhor. E foi até aqui que o Senhor falou, né? E que Deus venha nos abençoar grandemente. Que nós possamos